Quem é o cara mais casca-grossa do mundo? Muitos consideram que é o David Goggins. E hoje você vai ver 5 lições do SEAL da Marinha Americana. Você vai descobrir hoje o incrível poder do desconforto. David Goggins é considerado por muitos como um dos caras mais casca-grossa do mundo. E isso não aconteceu por acaso, tá? Ele veio de um ambiente familiar totalmente conturbado. Ele sofreu bullying diariamente na escola por ser a única criança negra. É tipo, todo mundo odeia o Chris, tá ligado? O Chris era a única criança negra da sala. Com sérios problemas de saúde, lutando contra a obesidade, o Goggins sentiu que, se continuasse a viver dessa forma, ele nunca alcançaria nada relevante na sua vida. Um dia ao chegar em casa, do trabalho como detetizador de baratas, o Goggins ligou a TV no Discovery Channel. Ele pesava 134 quilos. Ele assistiu um programa que mudaria a sua vida para sempre. E aí que vem aquela história, né? Se ele chegasse em casa, por exemplo, e fosse assistir Netflix ou qualquer outra besteira, com certeza a vida dele seria muito diferente de hoje. Mas o que ele fez? Ele ligou no Discovery Channel e foi atrás de conhecimento. A gente não sabe se ele estava procurando uma mudança ou se foi por acaso, entende? Mas isso é um bom exemplo de que se você procurar coisas sérias, se você quiser, cara, procura conhecimento, tá? Não fica perdendo tempo com besteiras. Na televisão estava sendo transmitido a Hell Week, a Semana Infernal, a pior semana de treinamento dos SEALs da Marinha Americana. Para quem não conhece, os SEALs eram uma força de elite da Marinha dos Estados Unidos, especializada em guerra de guerrilha e contra-insurgência. Os SEALs operavam sobre o seu próprio tipo especial de moralidade, uma moralidade que pode justificar quase tudo o que se faz em tempos de guerra. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Dan Bilzerian, e para quem assistiu o vídeo viu que ele fez parte dos SEALs. David Goggins viu os homens sofrendo de formas inimagináveis durante esse treinamento. Eles saltavam de aviões, mergulhavam em mares infestados de tubarões, faziam barras, flexões, rastejavam na lama. Muitos acabavam tocando o sino, que significava desistir de ser um SEAL. O David Goggins, completamente inspirado e decidido a mudar sua vida, resolveu que faria de tudo para se tornar um SEAL da Marinha Americana. Não queria ser mais obeso. Não queria terminar a vida como um detetizador de baratas, entende? Como com um emprego qualquer. Ele criou ali na mente dele uma ambição, entendeu? Que ele deveria fazer alguma coisa de relevante na vida dele, entendeu? Ele não queria mais viver de uma maneira que, anos antes, todas aquelas pessoas que faziam bullying com ele disseram que ele ia viver, sem alcançar nada, sem ter feito nada na vida dele. Ele sabia que o caminho seria duro, penoso, mas ele teve um insight naquele dia. Ele percebeu que, para se tornar uma pessoa completamente oposta do que ele era, ele deveria fazer coisas opostas ao que fazia. E o que ele fazia? Sempre buscava o caminho mais fácil. E é o que a maioria das pessoas fazem, entende? Sempre busca o conforto e o prazer. Toda vez que você sabe que tem que fazer alguma coisa importante, você foge daquela coisa. É como se fosse automático você fugir do trabalho duro, entende? Evitava ao máximo que podia o sacrifício, a dor, as situações ruins. E não é só ele, tá? Todas as pessoas evitam se sacrificar por alguma coisa, evitam dor e situações ruins. A sua casa estava suja e desarrumada. O seu preparo físico e sua saúde eram um fiasco. A sua vida profissional também não ia nada bem. Após anos de sacrifício, David Goggins finalmente conseguiu chegar aonde ele queria chegar. Até hoje, o único militar americano que participou 3 vezes da Hell Week, tendo concluído o último como um tornozelo quebrado, envolvido por fitas do tipo silver tape para suportar a dor, também é o único que concluiu 3 tipos de treinamentos dificílimos: o treinamento dos SEALs da Marinha Americana, a USA Ranger School e o treinamento de controle tático da Força Aérea. Além disso, ele é um dos maiores atletas de endurance de todos os tempos. David bateu o recorde mundial de barra fixa em 2013, fazendo mais de 4.000 barras em menos de 24 horas. Completou também diversas corridas de 100 milhas, inclusive a famosa ultramaratona Badweather, uma ultramaratona de 217 quilômetros, que acontece no Vale da Morte nos Estados Unidos, onde apenas 100 pessoas entre 2.800 inscritos são aprovados para participarem anualmente. David Goggins correu diversas ultramaratonas, tendo como objetivo
levantar fundos para custear os estudos de crianças que perderam seus pais como soldados nas guerras. Entrevistado no programa Impact Theory, onde deu diversas lições de como se tornar uma pessoa mais forte, como maior resiliência mental. As 5 lições de David Goggins. A primeira lição que ele dá é: crie calos em sua mente. Você já deve ter percebido que quando se exercita com frequência, seja fazendo musculações, correndo ou fazendo algum esporte, você adquire calos nas mãos e nos pés. O nosso corpo se adapta. A pele se torna mais grossa justamente para nos proteger, para não se machucar facilmente. Para me dar um exemplo bem da hora aqui, eu já trabalhei em obra como ajudante de pedreiro e realmente, quando a gente entra nesse tipo de serviço, a sua mão é bem fina e qualquer coisa que você pega lá numa obra, sua mão fica machucada, entende? E depois de um tempo, tipo 1, 2 meses, a sua mão começa a ficar grossa e você começa a ficar mais resistente. Voltando ao assunto aqui do David Goggins, o David Goggins chegou à conclusão que isso também acontece com o nosso cérebro. Ao se colocar em situações ruins, situações difíceis, o nosso cérebro também adquire calos, entre aspas. David se coloca em situações desconfortáveis todos os dias para adquirir esses calos, ou resiliência mental. Ele diz que treina fisicamente não só para evoluir fisicamente, mas também espiritualmente e mentalmente, para suportar as diversas situações difíceis que aparecem ao longo da vida. Ele diz para o caso de receber um telefonema de madrugada dizendo que sua mãe está morta, e simplesmente não desmoronar e se descontrolar. Goggins acredita que todas as situações que ele viveu como um SEAL e atleta lhe ajudaram a se transformar em um homem com maior resiliência e autocontrole. E essa é uma lição muito foda, porque hoje, como a gente vê a nova geração, ela é bem fraca mentalmente. Eu, há um tempo atrás, eu era bem fraco mentalmente. Eu ficava triste com qualquer coisa, cara. Qualquer coisa eu ficava bem abalado, entende? E se colocar em situações assim difíceis, onde você vai sentir dor, isso vai realmente te deixar com a mentalidade muito mais forte, entende? A segunda lição que você aprende com o David é: faça aquilo mesmo quando você não tem vontade de fazer. Isso é até disciplina, né? A disciplina tem muito a ver com isso, que você tem que fazer. Se você tem um objetivo na sua vida e tem algumas coisas chatas que você tem que fazer, você tem que fazer mesmo se você não tiver vontade, entende? É como ter que acordar 6 horas todos os dias pra fazer uma coisa. Cara, se você tem que levantar mesmo que você não tenha com vontade de levantar, entende? O Goggins afirma que hoje em dia é muito fácil se destacar, porque a geração atual é a geração mais mole de todas. É uma geração que não suporta fazer coisas ruins. Então é como eu postei esses dias no meu Instagram, se você quer ser um vencedor, faça coisas que as outras pessoas acham chato de fazer, entende? Isso é uma ótima lição que eu mesmo tô levando pra minha vida. Tô fazendo coisas que eu nunca faria há um tempo atrás, entende? Então, começa a fazer coisas que todo mundo odeia fazer. Então, você vai se tornar um cara diferente, um vencedor. A terceira lição que você aprende com o David Goggins é: seja você, mesmo que isso signifique sentar na mesa que está vazia. David disse que, ao longo de um tempo, quando estava no ensino médio, ele mentia para as outras pessoas gostarem dele. Levantava casos e histórias para se encaixar em determinados grupos, se vestia de determinada maneira para criar uma sensação de identidade e, portanto, ser aceito. Mas quando ele voltava para casa, no fim do dia, e se olhava no espelho, ele se sentia o ser humano mais patético do mundo. A sensação de mentir para si mesmo era péssima. Cara, e vendo a história do Goggins assim, acho que muitas pessoas se identificam com isso, porque a maioria das pessoas, assim, entre aspas, o objetivo da pessoa quando tá no ensino médio é se encaixar em algum grupo, entende? E isso é realmente ridículo, isso pode acabar com a sua autoestima, porque você tá sendo a pessoa que você não é, cara. Eu mesmo no ensino médio, pra falar a verdade, eu nunca tive problema com isso. Eu sempre fui eu mesmo no ensino médio, assim, quando eu era adolescente. Cara, eu não tentava me encaixar em nenhum grupo, tá ligado? Eu tava foda-se pra todo mundo. Na época eu gostava muito de videogame e eu não escondia isso pra ninguém, tá ligado? Eu não saía muito de casa, eu ficava só em casa jogando e eu não tava nem aí. E eu acabei fazendo bons amigos que gostavam das mesmas coisas que eu, entende? Seja você mesmo, cara. Se você fizer o que você realmente é, você vai atrair pessoas como você vai ter amizades verdadeiras. Se você fingir o tempo todo,
as pessoas que você fizer amizade, entre aspas, não serão seus amigos de verdade, entende? Porque eles não têm nada a ver com você, cara. A quarta lição que você aprende aqui é ignore os críticos. O David, ele disse que perdeu muito tempo ouvindo o que as pessoas diziam sobre ele. As pessoas diziam que ele nunca alcançaria nada, que ele seria para sempre um fracassado. Isso acabou se tornando uma profecia, porque ele passou a acreditar nessas pessoas e acabou por se enveredar por este caminho, entende? Ele seguiu esse caminho que as pessoas estavam dizendo. Ele ouviu tanto que ele era um fracassado que isso meio que ficou programado na mente dele. E, cara, se você hoje se sente um fracassado, é porque alguém te disse isso no passado, entende? E você aceitou aquilo. O primeiro passo para você mudar isso é reprogramar sua mente, cara. Você começar a se desenvolver, ler muitos livros. Vamos supor que você quer ser um programador de computador. E você se acha tão fracassado que se acha incapaz de aprender alguma linguagem de computação. Cara, se todo dia você for na frente do computador, todo dia, tô falando todos os dias, cara. Você for na frente do computador e procurar conteúdo sobre programação, e estudar muito, 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 todos os dias, você vai se tornar um especialista nesse assunto, entende? E se alguém disser que você não vai conseguir, foda-se, cara. Mesmo que a pessoa fale, você não vai conseguir, continue fazendo, entendeu? Não pare se a pessoa falar, ah, cara, você não vai conseguir fazer isso. Não pare de fazer, entende? Continua, cara. Essa é uma ótima lição do David Goggins. E eu acho que eu também fui bem afetado por isso no passado. Quando eu criei o canal, eu criei um canal no YouTube, que é esse mesmo canal aqui, mas eu postava um conteúdo totalmente diferente antigamente. Eu criei o canal em 2016, entende? E cara, muitas pessoas falavam pra mim desistir e que eu não ia conseguir, entende? E eu realmente nunca consegui, porque eu levava aquilo a sério, eu levava a sério o que as pessoas diziam, entende? Talvez se eu tivesse insistido e sido persistente no que eu queria naquela época, talvez os meus resultados, né, teriam sido bem diferentes, entende? Então ignore os críticos, cara, foda-se, entende? É só dizer foda-se porque eles dizem. A quinta lição aqui que a gente aprende é: leia o seu livro interior. O Goggins afirma que a maioria das pessoas passam pela vida tentando ser como as outras pessoas são. Elas leem livros sobre personalidades e tentam imitar as suas características. Imitam cantores, atores, famosos do Instagram. Então as pessoas acabam passando a vida sem nunca iniciar a sua própria jornada, né? O Goggins afirma que todos nós escrevemos diariamente o nosso livro interior. O livro interior é uma espécie de diário, como nós nos comportamos em determinado, o que fizemos certo ou o que fizemos errado. Se você ler o seu livro interior, você vai poder se avaliar, corrigir os erros, se aperfeiçoar. E para isso você deve, né, parar de ler o livro de outras pessoas e começar a ler o seu próprio livro. É claro que ele não tá falando pra você nunca ler nenhum livro. Isso é até bem polêmico, porque se você parar pra pensar, as pessoas de hoje em dia, tudo que elas sabem são o que as pessoas do passado escreveram, entende? Então vamos supor, sobre política, por exemplo, isso é bem interessante. As pessoas de hoje, elas lutam, até fazem guerras por livros de pessoas que outras pessoas escreveram há muito tempo atrás, entende? Vamos supor que o Karl Marx escreveu sobre o comunismo e o socialismo lá, entende? Hoje as pessoas, elas seguem tão cegamente esse cara que elas fazem guerras por ele. E outras pessoas, vamos supor, o Adam Smith, que é o liberalismo, outras pessoas seguem cegamente o Adam Smith e as ideias dele. As pessoas não são autênticas, entende? Elas não conseguem criar sua própria personalidade, ter a sua própria opinião, entende? Sobre política. Entende? Ela não consegue. Ela segue sempre o que outra pessoa tá falando pra ela. Eu não sei se você entendeu, mas eu acho que é isso que Goggins quis dizer. Então essa foi a história aí, rapaziada, do David Goggins. Esse cara é muito foda. Eu conheci ele recentemente, tá? Por isso que eu resolvi trazer ele aqui pro canal, porque eu queria fazer um vídeo. Eu tô querendo fazer vídeos desses caras assim super fodas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quer começar a sua mudança hoje, vamos supor, na sua vida financeira, ou ter mais inteligência emocional, eu vou deixar aqui um livro, um e-book chamado A Bíblia para 1 Milhão.
Ele te ensina muitas coisas, vender, ter inteligência emocional, ser mais persistente, entende? Ele vai te ensinar sobre educação financeira. Então eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Rapaziada, se inscreve no canal, eu sou o Dom Jox. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou e fui. Jogo minha mãe na Itália, jogo meu pai na fazenda, jogo talento no estúdio, jogo Dior na minha pele.